Graças a Deus, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a nossa leitura. Nós paramos no versículo de número 30, versículo 30, tá? Agora, nós vamos ler o versículo de número 31. Vou ler mais alguns versículos aqui. Mas antes eu queria te pedir um favor. Curta, comente, se inscreva, se você puder, tá? E lembrar uma história que eu tive uma certa vez. Certa vez, uma mulher, ela disse para mim assim, ela ficou sabendo que eu ministro a palavra, e ela disse assim, você não vai embora sem antes tirar uma palavra para mim. E eu me perguntei na hora, o que é essa expressão tirar uma palavra? Provavelmente, aquela mulher esperava uma mensagem, talvez uma mensagem dizendo, olha, Deus está falando isso com você. Mas eu não tenho esse dom, o dom de profecia, eu creio, tá? O dom de profecia, eu não tenho o dom de conhecimento, tá? Conhecimento que eu falo é aquele chamado dom de revelação. Então eu não tinha eu falei, como que tira uma palavra? O que eu fiz? Eu peguei exatamente o texto que eu estava lendo naquela semana, e nessa ocasião eu estava lendo o texto de Judas, tá? A carta de Judas, tá bom? Tem uma carta de Judas aqui no finalzinho da Bíblia aqui, tá? Antes de Apocalipse, depois você dá uma olhada. Ó, vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vai estar por aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Judas aqui, ó. João e Judas é bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Judas. Então, como eu estava lendo, eu li para ela. E lá naquele texto falava assim, batalhem pela fé de vocês. Falei com ela, batalha pela sua fé. Tá bom? E é isso, meus irmãos, que a gente precisa pensar. Que não é difícil. Nós que sempre queremos uma forma de complicar, tá bom? Então vamos ler lá o texto e vamos ver, nós vamos nos submeter ao texto e entender o que o texto está dizendo para a gente aprender com ele, tá bom? Veja então que aqui eles pedem para Jesus os sinais, fala qual o sinal que o Senhor ou que você vai nos mostrar, tá? O que você vai fazer? E o 31 eles diz: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Primeira pergunta, então, o que é isso aqui? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Então, eu já sei, então, que os antepassados foram aqueles que andaram onde? No deserto. Então, esse período é o período mosaico, tá? O período de Moisés, tá? É aquele período em que o povo sai do Egito e caminha no deserto. Tá bom? Então você precisa entender que esse povo foi alimentado por Deus, tá? Durante um longo período, tá bom? E os seus antepassados comeram o maná no deserto. O que era o maná? Era alimento que vinha de Deus. E Deus falava assim, ó, vocês vão comer, vocês vão pegar todo dia de manhã, tá? E na sexta-feira vocês vão pegar alimento para sexta e para sábado, tá bom? Se pegar além disso, vai estragar, vai apodrecer e acontecer exatamente isso. Mas eles aprenderam então a viver com isso. Todos os dias Deus enviava o maná para eles comerem. E eles comiam e se saciavam, tá bom? Então, eles estão dizendo assim, olha, nós tivemos um sinal então, e os nossos antepassados desfrutaram disso. Qual que é o sinal que o Senhor vai me dar? Lembrando que aqui o contexto é pão, tá bom? Nós estamos falando de pães aqui. Então, aqui é natural que eles toquem nesse assunto de pães. Fique atento a isso. E aqui eles estão falando, olha, ele lhes deu comer o pão dos céus. Então, no 32, 6:32, Jesus declarou e lhes disse, eu digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Então, olha que interessante. Primeira coisa, as pessoas pensavam que quem dava o pão ou quem era responsável por ajudar na chegada do pão era Moisés. Eles tinham um respeito muito grande por Moisés.
tá? Eles eram o povo que seguiam a lei de Moisés. Isso é normal, nós entendemos isso, tá? Mas aqui então Jesus, ele vai deixar bem claro que, peraí, não foi Moisés quem deu a vocês o pão dos céus. E dizer isso para o povo que acreditava em Moisés é um choque. Imagine a pessoa ouvindo isso e ouvir você meio que rebaixar, tá? Rebaixar de posição o líder espiritual deles, que era Moisés. Então tá falando, não foi Moisés. Isso nós temos certeza, não foi Moisés. Homem algum tem poder para dar o pão que é do céu. Mas quem é que tem poder para dar esse pão? Deus. E Deus, ele dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? Jesus. Tá bom? O pão da vida é Jesus. Aqui ele vai explicar, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Quem é que dá a vida ao mundo? Se você ler lá em João, no capítulo 1, vai estar dizendo que essa luz ilumina todos os homens, né? Ele é quem vem e dá a vida ao mundo. Então, veja, até aqui nós temos, então, algumas coisas a buscarmos aqui. Então, veja bem, primeira coisa é que as pessoas, elas podem, sim, olhar para o passado e ver que os seus antepassados ou alguém vai contar as experiências que tiveram com Deus, tá bom? Há pessoas que vão viver de experiências do passado, enquanto Jesus os chama para poder viver as experiências com Ele. Pegou aí? Os nossos antepassados comeram maná do deserto. Muito bom contar a história de coisas que aconteceram, que ouviram. É muito bom. Mas há pessoas que ficam presas no passado e desconsideram o presente. Desconsideram o presente ou a possibilidade de viver experiências com Deus. Há pessoas, então, que se apegam ao passado, às histórias contadas, aquilo que já viveram e não vivem o presente. E então Jesus vai responder: eu vou dizer para vocês a verdade, eu digo a verdade, ou em verdade vos digo. Veja bem, não foi Moisés, ou seja, Moisés ou homem algum tem poder para produzir para vocês o pão do céu. Tá bom? Homem algum tem poder para poder produzir o pão do céu. O que isso significa? Pode anotar o nome que você quiser, pode colocar o nome que você quiser, de homem, de mulher, de santo ou de santa, de padroeiro ou padroeira, de padre ou de pastor. Nome algum, ou representante algum, tem o poder de dar o pão do céu. O que isso significa? Que a salvação não vem por meio de homem nenhum, tá? Isso é bom você deixar bem claro, porque às vezes há no meio evangélico a idolatria por pessoas denominadas pastores, apóstolos, profetas, tá? Bispos e bispas, simplesmente porque veem nessas pessoas como uma fonte de salvação, como uma fonte de intercessão. E nós não temos outro intercessor senão Jesus Cristo. Em Atos capítulo de número 4, versículo de número 12, vai dizer que nenhum outro nome há nos céus a qual o homem possa ser salvo, tá? Então, ou seja, é como se estivesse dizendo, nenhum outro nome há nos céus ou debaixo dos céus a qual o homem possa encontrar o quê? O pão do céu. Mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. E veja que o Pai, ele dá. Ele não vende, tá bom? Ele não negocia. Ele não não é por obras, não é, por exemplo, eu vou fazer e ele vai dar. João capítulo 3:16 vai dizer porque Deus amou, ou seja, ele já deu, tá bom? Ele já deu a vocês o verdadeiro pão dos céus. Foi você que pediu o Pai para ele dar? Resposta: não. Foi você que comprou? Não. Foi você que deu oferta para que ele desse? Não. Foi você que
convenceu ele a dar o filho ou o verdadeiro pão do céu a você? Não. Isso ele dá porque ele amou, tá bom? Isso se chama, vou anotar mais uma vez aqui, graça, tá? Vou anotar com minha letra bem feia aqui, mas para você entender. Então veja bem. Aqui ele vai dizer, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O que ele dá? Vida ao mundo. Se eu tivesse, então, a possibilidade de ler esse texto em um dia na minha vida, quais os aprendizados que eu tiraria? Vamos lá? Bom, vamos comigo aqui, então. Vou anotar aqui, ó, vou tirar o zoom e eu vou pegar, então, o primeiro aprendizado aqui, ó. Primeiro seria, então, ó, não se apegar ao passado. Certo? Vou escrever com uma letra bem feia aqui mesmo, tá bom? Você já entendeu. Então, eu não posso ficar preso ao passado. Eu preciso viver o presente. Onde é que tá essa lição que eu tô lendo aqui? Aqui, ó. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhe deu o pão do céu. Ele lhes deu o pão do céu. Então, a primeira coisa é, eu não vou ficar apegado ao passado. Beleza? Segunda coisa, então, que eu iria, tá? Que eu iria tirar como aprendizado aqui é o seguinte: nenhum outro nome pode salvar. Moisés pode? Não. Buda pode? Não. Siddhartha Gautama, né, o Buda, pode? Não. Maria pode? João pode? Não. Quem pode? Jesus, Deus, tá bom? Somente Ele pode salvar. Ah, mas eu tô lendo esse texto aqui, eu preciso de uma resposta hoje. Lembra do que eu te falei, vamos nos submeter ao texto, tá? Se alegre hoje, fala, Deus, eu confio no Senhor, estou em paz ao Senhor, porque a salvação só vem do Senhor, tá bom? Vamos lá, outra lição que eu poderia tirar aqui, deixa eu ver. Deu a vocês o pão dos céus, mas o meu Pai é quem dá a vocês. Então, outra lição que eu tirarei aqui, olha. Deus dá o pão verdadeiro, né? Gente, veja bem. Aqui, se Deus ele não nos restringiu, nós pecadores, da forma que nós somos, se Deus ele não nos restringiu do pão verdadeiro, que é Jesus, a qual nós não merecemos, você acha que ele vai restringir você de receber o pão, o pão que eu falo, o pão, o alimento? Será que a provisão não vai chegar ou não pode chegar? Veja, ele enviou Jesus a salvação. Então, veja, ele pode te dar todas as coisas com ele, tá bom? Então, fique em paz. Se alguma coisa lhe falta agora, fica em paz, entenda que ele não negou para você o pão verdadeiro, o verdadeiro pão vindo do céu. Por que ele vai negar para você as coisas que você precisa agora, tá bom? Então, Deus é quem dá. Eu não pedi, eu não comprei, eu não negociei, Ele é quem dá. Até mesmo porque eu não tenho capacidade de pedir. Eu nunca pedi para Deus a salvação. Na verdade, eu nem queria a salvação, mas Ele deu, tá bom? Vamos finalizar aqui. Diz assim, olha, Ele é quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então, ele dá a vida. Dá vida, tá bom? Ele dá a vida. 4 lições rápidas, tá bom? Você pode tirar aqui. Não se preocupe com a minha letra aí garranchada, tá? Mas ele é quem dá a vida. Então, se tem alguma coisa morta hoje na sua vida, na sua família, ele dá a vida, tá bom? Aqui nós sabemos que ele está falando da vida eterna, da salvação, propósito de vida, viver para Deus, tá?
Mas lembrando, se Deus, que é Deus, Ele não nos poupou o seu próprio Filho, Ele também pode nos dar com Ele todas as coisas, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, tá? E vamos seguir juntos lendo esse texto e aprendendo.